Bom, pessoal, então, bom dia de novo, né? Vamos então fazer a segunda parte da aula, né? Depois que eu passei a primeira parte, vamos para a segunda parte. A gente vai comentar também um pouquinho aqui os estudos. A gente comentou um pouquinho da parte de variáveis quantitativas e qualitativas, não é isso? Mas a gente vai especificar um pouquinho mais agora. E nós falamos dos tipos de estudos, né? Observacionais, que é aqueles que fazem mais observações de fenômenos, né? E os experimentais, que eu acho que a maior parte de vocês vai estar fazendo, tá? Bom, além disso, pessoal, nós podemos ter estudos também, algumas, na verdade, dentro dessas experimentais também, ou mesmo dentro das observacionais, dá para fazer também. A gente pode ter também estudos transversais, né, e longitudinais. O que seriam os estudos transversais? Seriam estudos que você faz várias coletas de dados no tempo. Tá? Então você faz várias coletas, você fica coletando dados, vamos dizer assim. Tá? Então esses estudos longitudinais, por exemplo, você faz, por exemplo, se vocês estiverem avaliando progresso de uma determinada doença no campo. Então, a cada uma semana ou 15 dias, você tem que ir no campo e fazer, por exemplo, a incidência e severidade daquela determinada doença. Então, seria um estudo longitudinal. Um estudo transversal seria, por exemplo, vocês têm um experimento e aí vocês podem fazer uma avaliação. Vamos supor, você está testando vários híbridos de milho. Aí você quer conhecer a massa seca, né? Quanto que produz em massa seca aquele determinado híbrido. Aí você vai lá em R1, né? E retira duas ou três plantas por parcela ali e faz a massa seca, tá? E aí você consegue, né? Você vai fazer através de um método, né? Que você seca a planta e tal. Mas você vai fazer uma vez só. Você faz em R1. Então seria um estudo transversal, tá? Então o transversal normalmente é quando você coleta uma vez um dado, vamos dizer assim. Ou uma observação, quando são estudos observacionais, tá? Já o longitudinal é quando você faz várias vezes essa mesma coleta, tá? Quando vocês forem estudar a estatística, vocês vão ver lá que é avaliações repetitivas no tempo, né? Então entra como mais uma variável, né? Que o pessoal fala, repetição no tempo. Então a estatística vocês vão estudar um pouquinho mais essa parte, aí vocês vão começar a ver, tá? Os estudos qualitativos e quantitativos, né? A gente comentou um pouquinho no vídeo anterior e eu vou comentar de novo agora, tá? Os estudos qualitativos é o que eu falei para vocês, é qualidade, tá? Uma determinada qualidade em um determinado, vamos dizer assim, uma determinada população, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz estudo, por exemplo, de variedades de soja, tá? Então você tem várias variedades de soja, é um estudo qualitativo. O que é importante isso para a gente? Até mesmo na análise, vocês vão fazer análise estatística, normalmente, né, recomenda-se, né, na verdade, né, estatisticamente, que se faça os testes, né, teste Tukey, teste Duncan, teste Scott Knott, tá? Você vai fazer um teste estatístico onde você vai ter médias, tá? E aí você compara essas médias e vai ver qual que tem mais qualidade ou não relacionado a algumas variáveis. Então, por exemplo, que normalmente dentro da área agrária, né, o final para nós é sempre a produtividade, né? Às vezes não importa se o teu híbrido tem uma certa resistência à doença, tem um bom vigor, só se você não quiser massa para fazer palhada, né? Às vezes não importa se tem várias coisas aí, mas no final o que é importante é a tua produtividade, tá? Então, vocês vão sempre verificar isso, é uma qualidade, né? Então é a média, qualitativo. O quantitativo, pessoal, já é quando você tem quantidades, né? Então, por exemplo, quando você quer avaliar as doses de um determinado fungicida, voltando aos fungicidas de novo, né? Então vamos supor que você está avaliando lá 150 ml por hectare, 200, 250, 300, 400, 500 ml por hectare de um determinado fungicida, tá?
Você fica na dose média ali daquele determinado fungicida e extrapola um pouco a dose, coloca uma dose abaixo e tal, e coloca um zero, né? Coloca testemunha, né? Ok? Aí, o que acontece? Você vai verificar, na verdade, vocês vão fazer curvas de comportamento. Já não vai usar um teste. O ideal é fazer curvas de comportamento. Então você vai verificar por essas curvas, né, qual que é o ponto de melhor efeito desses determinados fungicidas, tá? Então são fatores quantitativos. Tem os qualitativos e tem os quantitativos. Por que é interessante isso aí para vocês nos testes, quando vocês forem fazer as análises de variância das dissertações de vocês, das teses, né, for defender a tese, né, vocês não errarem, né? Por quê? Porque na verdade quando você tem um fator qualitativo, não tem como você unir um ponto ao outro, fazer uma curva, né? Não vai ter como. E já os dados quando são quantidades ou doses, não tem como você separar uma da outra, certo? Porque se você sobe uma determinada dose, ela ela está dependente da anterior, né? Então a estatística coloca isso aí. Então você tem que, da anterior ou da sucessora dela, tá? Existe uma certa dependência dessas médias, tá? Só se o teu resultado der uma coisa muito diferente, né? Mas aí vai ficar difícil você explicar o teu resultado. Tá? Normalmente, o ponto A e o B e o C lá dentro da curva, eles têm que ter uma lógica, né? Porque um é dependente do outro, né? Vamos dizer assim, tá? Que acontece nessa parte experimental, então? A gente passou aí a parte então, qualitativa e quantitativa. Então, dentro dos trabalhos experimentais, mais esse, tá? São mais dentro dos trabalhos experimentais. Observacionais, às vezes você não tem tanto. Você pode fazer algumas variáveis que sejam mais de observação, tá? Mas a gente acaba quantificando isso também de alguma forma, tá? Bom, vamos para frente um pouquinho aqui. Então, vocês vão ter passado pelo método, vão ter feito a metodologia, vão ver quais variáveis também vão ser pertinentes para estarem sendo estudadas, né? Então, cada área é uma área, tá? Na área de agronomia, a variável mais importante é produtividade, né? Não é isso? Então, é quantidade de grãos que você está produzindo para uma determinada área, tá? Em outras áreas, por exemplo, sei lá, na área da medicina, o mais interessante é cura do paciente, não sei se como é que tem, eu não conheço a área de medicina, mas é a cura, ou é a eliminação, por exemplo, de um vírus da corrente sanguínea do paciente, né? Então, quantificação desse vírus, vamos dizer assim, eu falando cura seria mais ou menos isso, tá? Para a área de agrárias, o mais importante seria a produtividade. Mas vocês podem definir muitas outras coisas. Por quê? A produtividade, pessoal, ela é realmente a cereja no bolo para a maior parte dos produtores e para nós também. Só que nós, como cientistas, vamos lembrar lá do iniciozinho da aula, nós temos uma função, que é explicar os fenômenos. Então, vamos supor que a gente tem uma variedade A está produzindo mais do que uma variedade B, tá? Nós vamos ter que explicar o porquê disso, tá? O porquê que essas variedades estão se sobressaindo, por exemplo, tá? E aí, para isso, né, vocês vão estar fazendo uma tese, vocês têm que coletar outras variáveis, tá? Por quê? Porque vocês, como cientistas, vocês vão ter que conhecer um pouquinho mais do que o senso comum. Então, dentro da variável, aí vocês vão pegar, vamos supor que vocês estejam testando as cultivares de soja. Aí vocês podem pegar, por exemplo, uma determinada cultivar, ela tem uma concentração de clorofila maior do que a outra, tá? Ou ela tem uma altura maior, tá? Então vocês têm que pegar variáveis que te deem essa resposta também. Não adianta vocês pegar uma variável que não vai te dar essa resposta, tá? Ah, eu contei o número de nós, vamos supor que seja para milho. Mas para milho, a tendência é que o número de nós já é do próprio híbrido. Não vai ser uma coisa do ambiente, por exemplo, tá? Então, muitas vezes não vai te dar uma resposta tão grande. Às vezes eles não variam tanto, tá? Então, tem variáveis que são interessantes e outros que são menos interessantes.
Então as pessoas vão lá, coleta diâmetro de planta, altura, área foliar, por exemplo, aqui no FMT nós temos um medidor de área foliar, que a gente mede toda a área da planta. Tá? Para que a gente faz essas variáveis? Vamos supor, o híbrido A ou a variedade A, cultivar A, produziu mais do que a B. Por quê? Mas a cultivar A, ela tem uma altura maior, né? Tem mais clorofila, tem mais área foliar. Tem uma massa seca, vamos dizer assim, por hectare, mais ou menos parecida, mas possui mais área. Com mais área, ela receberia mais o sol, vamos dizer assim, tá? Aí, ou então folhas, arqueamento de folhas, né? Então, com mais arqueamento de folhas, ela conseguiria ter mais esses resultados. E aí, com isso, você conseguiria ter uma conclusão melhor do teu estudo aí, tá? Então, você consegue chegar mais a essas conclusões. Tá? Você precisa dessas variáveis. Só com a produtividade, você não vai ter como responder por que a variedade A produz mais que a B. Tá? Pode ser feito, por exemplo, estudos aí com sensores, NDVI, né, que você pode fazer índices, luminosidade na lavoura, tá? Você pode ter aí a vegetação, estudos de vegetação, tá? Que são estudos que a gente tem começado a ter interesse em fazer aí, tá? Para você conhecer o crescimento vegetativo da tua planta e saber se ele é melhor ou pior do que o outro, tá? Então você precisa fazer isso para poder chegar ao quê? Às suas conclusões, tá? Ok? Bom, coletamos todas as variáveis do início ao fim, tá? Sempre com métodos, sempre igualitando, né? Então, sempre lembrando, pessoal, isso é uma coisa bem básica lá da estatística, né? Mas para quem vai fazer experimentos, vai usar a estatística experimental, né? Vai fazer um estudo experimental, a gente tem que ter sempre o quê? Repetições, repetibilidade, não é isso? E aleatoriedade, né? Então, sortear as parcelas na sua área, tá? E fazer o controle local da influência que pode ter sobre os tratamentos. Por exemplo, se precisar fazer blocos, tá? E fazer esse sorteio para quê? Para que você evite com que um determinado tratamento caia num local que acabe ficando como tendenciando o seu resultado, né? Eu até tenho um caso de um orientado meu, uma vez ele foi fazer um experimento de milho, né? E ele acabou não fazendo bem esse sorteio, tá? E a boa parte das parcelas dele, né, ele não usou em blocos, por exemplo, e boa parte das parcelas dele caiu num local mais compactado, entendeu? Dentro do experimento ali caiu num local mais compactado. O que nós tivemos que fazer? Não pôde utilizar os dados, tá? Os dados estavam viciados, tá? Então perdeu os resultados dele, ele teve que fazer uma outra defesa de TCC, tá? Então a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso aí. Os fatores no campo. Vocês, como experimentadores, vão ter que observar muito bem isso, tá? O ambiente, ver o que está influenciando, mas tem que ser durante o experimento. Depois que passa o experimento, aí já não adianta mais, tá? Aí já não adianta mais vocês, não tem estatística que vai resolver isso, tá? Então, durante o experimento, vocês têm que se preocupar com o que está interferindo nos tratamentos de vocês, tá? E isolar isso e evitar com que isso passe a ser um problema na área de vocês, tá? Para não chegar no final dos 2 anos, aí vocês vão ter feito os experimentos, mas os experimentos têm lá um dado que está viciado, porque a aleatorização não foi bem feita, tá? E aí vocês vão ter que repetir o experimento novamente, tá? E é um problema bem complicado, tá? Aí depois, qual que vai ser o próximo passo do cientista? Tabular os dados de forma mais correta possível, tá? E vai utilizar aí sim a estatística. Mas como eu falei para vocês, a estatística não é o final de tudo, tá? A estatística é uma ferramenta que vocês vão estar utilizando. E vocês devem utilizar ela da forma mais correta possível, porque ela também, como ferramenta, ajuda no método científico, tá? É uma coisa que diferencia, por exemplo, uma observação empírica de uma observação científica. Porque a científica teve uma análise, uma triagem,
estatística. A empírica não, é só deduções mentais de uma pessoa, de uma população, alguma coisa assim. A análise estatística ela vai te ajudar a quantificar todos os fatores que tem ali naquela tua área, no teu experimento, tá? Lembrando sempre, ela é uma ferramenta, ela não é o fim, tá? E como uma ferramenta, ela também tem limitações. Então, por exemplo, no meu experimento de mestrado, na minha dissertação, né, eu trabalhava com café e a gente trabalhou também uma parte com doenças na cultura do café. Então a gente tinha que avaliar doenças, né? Aplicava um determinado produto e tinha que avaliar o, o progresso, né? Porque na estatística, na fitopatologia, é uma área que a gente avalia muito o progresso da doença, tá? É uma área que a gente tem que fazer estudos longitudinais, lembra lá? Tá? Porque você tem que estar sempre avaliando. Eu, a cada 15 dias eu avaliava a ferrugem do café, tá? Coletava folhas, tem todo um método para isso, tá? Consagrado na literatura científica, ok? Então a gente seguia esses métodos e o que a gente fazia? Quantificava a doença através de escala de notas e de contagem de lesões e incidência e severidade, tá? E o que aconteceu, né? No final do experimento a gente pegou os dados e fomos fazer uma análise estatística, né? A gente foi junto aos estatísticos da UFRA naquela época e tal, e o experimento deu um coeficiente de variação um pouco mais elevado, tá? O estatístico chegou para mim e eu falei, olha, mas e agora? O que eu faço? Né? Muita gente fala, faz transformação de dados, faz... O que eu vou fazer? Mas você vai fazer transformação de dados para quê? Se os seus dados eles seguem as 4 pressuposições da análise de variância, vocês vão ver em estatística, tá? Não tem por que você mexer. São os seus dados, é o seu resultado, é a sua observação, tá? O que você vai ter que fazer? Vai ter que conviver com isso. Porque nesse caso era uma doença, né? Seria um organismo biológico em cima de outro organismo biológico, tá? Planta a planta. Então a variação disso é muito alta, não tem muito o que fazer. E dados de contagem ainda, que dá uma variabilidade maior ainda, tá? Então o estatístico pegou e falou para mim, não, fica tranquilo, pode levar para sua dissertação, seus dados estão todos corretos, tá? Foi feitas as observações e era a coisa mesmo da própria análise, tá? O próprio comportamento do organismo, ele tinha uma variação grande. Agora, tem estudos que eles já, de forma tradicional, têm um CV mais baixo. É quando você apresenta um CV um pouco mais elevado, ou muito elevado, tá? Aí pode-se desconfiar de algum erro nas análises, tá? Mas no caso ali meu não teve problema, né? Porque realmente era um dado coletado ali naquela situação, estava tudo perfeito, era o dado, era assim mesmo, corria dessa forma mesmo, tá? Mas é uma coisa que você tem que observar, tá? A estatística é uma ferramenta, ela não pode jogar dados fora. Ixi, está com CV alto, não vou usar esse dado aqui porque deu esse CV, né, coeficiente de variação. Não, você pode usar, normal, tá? O que você vai fazer é ver, inclusive, se ele está, tudo na verdade, se está se ligando uma variável com a outra, tá? Se não houver essa ligação, aí você pode desconfiar, tá? Aí você pode desconfiar e buscar outras informações ou repetir teu experimento. Mas se ele estiver casando com todos os outros resultados, seria mais ou menos isso aí. Não tem muito o que vocês fazerem aí. A estatística é isso aí. Então, a estatística é uma ferramenta, tá? Uma outra coisa que o pessoal tem observado muito, muitas vezes em determinados experimentos, você vê, às vezes, uma diferença de, vamos supor que na cultura da soja, você aplicou um adubo lá, né, um determinado nutriente, sei lá. E, e esse adubo gerou um aumento médio, né? Você trabalhando ali com média,
em torno de 2 sacas por hectare, tá? Só que não houve diferença estatística, tá? O que você vai fazer? Você tem que buscar na literatura e ver se isso está ocorrendo, tá? Nesse primeiro trabalho, você pode chegar e falar, olha, realmente não houve diferença. 2 sacos, nossa, em termos de lucro, seria hoje em torno de R$ 150 a mais para o produtor por hectare, né? Então, em áreas grandes, né, seria muito interessante, né? Mas se estatisticamente não deu diferença, o que você faria? Bom, por enquanto ainda você não recomendaria, por exemplo, tá? Mas se você for pesquisador e continuar na área de pesquisa, fizer um novo experimento e estiver dando essa tendência de novo desses resultados, tá? Você já pode começar a ter um pouco mais de calibre para falar assim, olha, não está dando diferença, mas a gente percebe que existe um pequeno ganho ali, dá para isso aí vai muito também da experiência do pesquisador com o tempo, tá? Ele vai percebendo que apesar de realmente não ter dado a diferença estatística, né, que os 5%, mas por exemplo, a 10 está dando, né? E você viu que tem vários experimentos, tem comprovado, né? Você faz lá 3, 4, 5 experimentos, você observa que tem dado sempre essa diferença. Você pode começar a considerar isso aí, tá? Ok? E existe também ferramentas estatísticas para fazer essas análises, tá? Então vocês também podem utilizar outras ferramentas para tentar verificar ferramentas que fazem, né, o agrupamento de experimentos, tem várias outras estatísticas aí que acabam você pode ter um resultado um pouco melhor. Então aí a experiência do pesquisador e a busca de outras ferramentas que podem lhe ajudar a, por exemplo, identificar uma diferença que a análise comum não estaria identificando, tá? Ok? Então, qual que é o papel da estatística? Tá? Na verdade, seria mais ou menos quantificar, tá, essas diferenças e essas porcentagens. Tá? Sabendo por quê? Os dados, principalmente na área da agrícola, se você pegar na área médica, se você pegar na área biológica, eles têm uma variação muito grande. Tá? Então você conseguiria fazer esse, esse estudo e ele te dá uma mão para você poder enxergar e organizar esses dados, tá? Você tem que também seguir uma tendência central, né, que tem ocorrido ali, tá? É, e tá tentando aí então entender os seus fenômenos, vamos dizer assim, tá? Então, a partir daquele determinada observação, a estatística te organiza esses dados, a estatística ela vai te gerar um limite ali, né? Na verdade, seria a gente trabalha com variâncias, né? Então, o limite das variâncias nas médias aí, tá? Para que você tenha uma certa segurança na hora de estar recomendando alguma coisa, tá? Mas muitas vezes, como eu falei para você, mesmo que vocês, né, mesmo que não tenha essa diferença num determinado experimento, e aí você faz outro e faz vários experimentos, você pode ter, diante do conhecimento científico que você adquiriu, o pesquisador ele pode ter de formas até um pouco subjetiva dele, né, entender o resultado daquilo, chegar àquelas conclusões e poder dizer se aquele seria uma definição do pesquisador, né, do técnico, né? Olha, se é válido ou não aquele determinado produto, ou aquele determinado uso ali que está sendo dado, ok? Bom, o que a estatística vai fazer? Vai fazer a descrição, tá? Então vocês vão fazer gráficos, vocês vão fazer tabelas, testes, os testes de Tukey, Duncan, Scott Knott, aí vocês vão avaliar qual que é o melhor teste, tá? O teste de Tukey, normalmente, ele agrupa mais os resultados, né? As letrinhas lá, né, que vocês vão ver na estatística, né? Então, o teste de Tukey, muitas vezes, você pode ter uma letra A e B, o outro tem B e C, então ele dá uma agrupada
nas suas médias, né, nos seus resultados. Então você não consegue diferenciar às vezes muito bem um tratamento do outro devido a isso. Aí você pode usar um teste que é um pouco mais rigoroso, que é o teste de Scott-Knott, tá? A Scott-Knott ele vai te dar lá, ele te dá os grupos mesmo, é A, B ou C, ou D, tá? Então, mais ou menos por aí. Então você vai escolher o melhor teste também, tá? Bom, terminados os experimentos, a primeira coisa que vocês vão ter na cabeça, normalmente, são as conclusões. Engraçado isso, né? Então vocês terminam os experimentos, às vezes você não consegue enxergar todas as diferenças dentro do experimento, ok? Às vezes, se você estiver observando já no próprio experimento as diferenças estatísticas entre um tratamento e outro, é porque a diferença é bastante grande já, né? Mas muitas vezes vocês não vão conseguir observar isso. Então o que vocês vão fazer? Né? Vocês vão para o escritório, vão fazer as análises, tá? E a partir do momento que vocês fazem as análises, vocês vão perceber, né, que com aqueles dados, fazendo as tabelas e tudo, vocês vão começar a chegar às conclusões. É a primeira coisa que vocês vão chegar, tá? Por incrível que pareça. Vocês vão começar a chegar às conclusões. Vocês vão começar a falar assim, ah, esse aqui é melhor que esse, né? Por quê? Ah, eu já acho que é porque lá atrás no experimento teve isso, isso e isso, porque eu vi que tinha mais a variedade A tinha mais área foliar do que a B, tá? Então, muito importante, o pesquisador ele tem que acompanhar o dia a dia do seu experimento. Ele não pode ir uma vez no experimento, vai lá, avalia, depois volta para colher, tá? Ele tem que estar acompanhando sempre o crescimento, o desenvolvimento. Por quê? Porque também, às vezes, o momento de avaliar pode ser, às vezes, ele não é totalmente bem definido. Às vezes você está numa cultura do milho, você está ali em V6, né? Você aplicou um nutriente qualquer lá no plantio, tá? Ou um estimulante radicular. De repente você chega em V6, você vê, olha para a tua cultura e você vê uma diferença de altura, de área muito grande. Você fala, poxa, agora é uma hora de avaliar que eu estou vendo uma diferença, tá? Então você consegue avaliar naquele ponto quem acompanha bem os experimentos. Porque às vezes a pessoa deixa para avaliar lá em R1, lá iguala quase tudo, tá? E às vezes chega lá na colheita, dá a diferença, né? Ah, eu apliquei um determinado estimulante radicular e deu uma diferença de 3 sacos. Aí você fez a análise em R1 já estava um pouco igual às plantas, né? Às vezes uma planta conseguiu chegar próxima a outra e tal. Então o que acontece? Ele perde, tá? Ele perde aquela característica, ok? Então você perdeu aquele momento que o resultado estava melhor. Às vezes você acompanhando mais, aí eu vou fazer. Por quê? Porque você começa a perceber o seguinte, bom, em V6, quando eu tinha ido lá, a diferença era maior. Então provavelmente aquele estimulante radicular, ele atua naquele ponto, tá? E aí você consegue explicar outras coisas lá na frente da produtividade, ok? E às vezes em R1 pode ser, ficou tudo meio igual, tá? Então é um resultado também científico. Você observou que aquele determinado produto ele se desenvolve mais naquele início. Esse desenvolvimento maior vai fazer o quê? Vai acumular mais carboidratos, mais amido, mais alguma coisa na planta. Chega no R1, isso já é distribuído, começa a ser distribuído, né? R1, R2, tá? Você não consegue perceber tão bem. E aí depois lá no florescimento, na colheita, você consegue identificar essa diferença. Aí você fala, puxa, mas R1 não tinha tanta diferença. Mas é porque a diferença maior estava mais próximo da aplicação do tratamento, por exemplo. Ok? Só para vocês entenderem um pouco como é que é dinâmico essa parte dos experimentos. Ok? Bom, e aí vocês vão fazer toda a parte escrita que eu vou passar para vocês depois, a parte de escrita de artigos, tá? E aí vai ser o momento de vocês fazerem a divulgação científica. Aonde divulgar os experimentos de vocês cientificamente, tá? Bom, se vocês, aí vai depender dos resultados que vocês vão ter, tá? Se vocês tiverem resultados que forem interessantes, forem diferentes dentro da área, tá? Porque às vezes você tem um resultado dentro da área que todo mundo tem. Não é uma novidade tão grande assim. Então, onde você vai divulgar? Ah, você pode divulgar num boletim,
tá? Você pode divulgar num resumo de congresso, ou em seminários que você for fazer pelo Mato Grosso ou por outros estados, tá? Uma coisa interessante também, às vezes tem resultados que são muito regionais. É uma coisa que vocês também têm que pensar na hora de divulgar o resultado de vocês. Então, por exemplo, eu estou avaliando, que nem eu fiz alguns trabalhos aí de avaliação de híbridos, e tenho feito também esse ano avaliação de híbridos de milho no Mato Grosso, né? Esses resultados a gente prefere muitas vezes publicar em revistas mais regionais, porque não é um resultado assim, não é uma coisa tão diferente assim, né, na área científica, né, não foi uma descoberta nova, ou uma patente, ou alguma coisa assim, né, mas é um resultado interessante, tá? São resultados que a gente tem para a região, que são o produtor vai pegar, ele vai ver os híbridos, ele vai ver o potencial produtivo dos híbridos, né? Então é interessante. O produtor quer saber isso aí, né? E a gente pode divulgar em revistas mais regionais, tá? Dentro do estado, né? Ou revistas do nosso próprio campus aqui da UFMT de Sinop, ou campus da Unemate, coisas dentro do estado. A gente não tem interesse em jogar fora do Brasil. Por quê? Porque são dados que quem vai utilizar são as pessoas no Brasil. Aí você coloca às vezes em inglês, né? Aí quem vai ter acesso a isso aí vai ser um americano, tá? Que para ele não vai importar muita coisa, porque só se ele tiver interesse em produzir terra, comprar terra aqui e vir produzir no Brasil, né? Mas é mais regionalizado, é um resultado regionalizado, tá? De ambiente, Mato Grosso, determinado resultado. Então, tem resultados que são mais interessantes, tem resultados que são menos interessantes, em termos internacionais. Tem resultados que você tem ali um dado, alguma coisa, acha interessante, você pode colocar num artigo fora do Brasil, por exemplo. Já é um resultado que era diferente, então você fez isso aí. Tem resultados que são mais simples, você leva só para um congresso, uma apresentação de congresso, apresenta um paper num congresso, tá? Um seminário, um relatório, às vezes também quando tem uma parceria empresa, universidade, você faz só um relatório da universidade para a empresa só quer mais ter o selo da universidade ali, que está garantindo, né, a veracidade daqueles resultados, ok? Então isso que às vezes a gente discute aí, né, e aonde publicar, né? A dissertação para vocês vai ser muito interessante, tá? Muito interessante mesmo, a dissertação de mestrado, porque vão formar os pesquisadores, tá? E esse dado vai para a biblioteca e ele fica mais interno, né? Então também a gente tem que entender isso. A dissertação de vocês ela não é a publicação final, né? Ela vai ficar interna dentro da FMT. Para o programa de pós-graduação em agronomia, não é nem muito interessante isso aí. A gente precisa publicar e publicar em revistas boas, de quais altos, que eu vou comentar mais para frente com vocês aí, tá? Vocês podem fazer uma divulgação também em off, via internet, tá? Quem tem uma página, vocês podem fazer, é publicação, tá? Mas não é uma publicação, não passou por um crivo científico. Depois eu vou comentar um pouquinho como funcionam as revistas, né? Porque a ciência também exige que você passe o seu trabalho por um crivo de outros pesquisadores, a chamada academia, tá? Então você junta vários pesquisadores, mostra o seu resultado, e aí você fala, olha, meus resultados são esses, e diante desses resultados, eu utilizei isso, e aí você vai ter um aval acadêmico. No caso, por exemplo, que você publicar para um. E aí esse aval vai ser maior ou menor de acordo com o local que você vai publicar. Se for num congresso, é um pouco menor, né? Porque o congresso são vários trabalhos, é resumo, tá? Beleza. Se for um seminário, é mais você mesmo que está divulgando de forma oral e tal. Então também você pode ter algum debate ali dentro, mas ainda não se transforma numa coisa totalmente científica. A dissertação se transforma por quê? Porque ele vai ter uma banca, né? Eu vou falar bastante dessa parte depois da dissertação, as partes da dissertação e tudo, em outras aulas. Mas a dissertação vai ser uma banca com 3 cientistas, né? Com é, conhecimento de determinada área, né? Com conhecimento comprovado naquela área,
né? Onde eles vão olhar a sua tese e vão dizer se a tua tese foi científica ou não. Então tem essa comprovação científica, tá? Ok? O artigo científico já vai para uma revista, tá? Ele é mais difícil de publicar, por quê? Porque você já começa a sair dos muros da universidade, tá? Você vai lançar para uma revista, tá? E aí essa revista, ela vai, através de um crivo, né, que nós vamos comentar depois, te dizer se é científico ou não, o que tem que melhorar, o que tem que fazer e tal. E no final você vai fazer a publicação ou não do teu trabalho, tá? Então são algumas formas de divulgação do nosso trabalho, nós vamos falar um pouquinho mais disso aí mais para frente, tá? Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho dos atributos do cientista, tá? Então quando vocês vão perceber que vocês vão se transformar em cientista? Quando vocês tiverem mais ou menos esses atributos, tá? Lógico que é um pouco generalizado, né? Mas vocês vão se transformando em cientistas conforme vocês vão passar pelo mestrado e pelo doutorado, tá? Mas o cientista ele tem que ter alguns atributos, algumas coisas que lhe fazem ser um bom cientista ou um mau cientista em alguns casos, tá? Uma das coisas seria um conhecimento da área, tá? O cientista ele tem que estar sempre aprofundando o conhecimento que ele tem naquela área e estar sempre de ouvido, tá? E olhando ao seu redor, o mundo que está ao seu redor, tá? E entendendo a sua área, as transformações da sua área, tá? Então, ter conhecimento comprovado, né, na sua área, tá? A ser pesquisado, tá? Curiosidade. O cientista tem que ser curioso, né? Bom, deu esse resultado, por quê? Tá? Se ele não tiver curiosidade, ele está fazendo ali o resultado dele, de repente ele fala assim, ah, não, isso aqui para mim não importa muito, não ficou muito legal, deve ser isso. Não, o cientista tem que ser curioso e correr atrás, tá? Criativo, né? Nós cientistas temos que ser criativos para fazer os métodos, tá? Para melhorar os métodos, tá? Buscar temas que sejam interessantes, que sejam criativos, tá? Para que faça o quê? Com que melhore a vida das pessoas. A ciência basicamente é isso. Dá conforto. O que a gente tem hoje, em pleno século XXI, é um conforto que muitos não tinham lá na época do feudalismo, lá em 1200, 1300, lá na época do descobrimento. Tá? Então hoje nós temos um conforto, nós temos conhecimento, tanto conhecimento escrito, quanto em termos de aparelhagem, né? E de construção dessas aparelhagens. Então a gente hoje tem isso. Tá? Imparcialidade, como eu falei para vocês antes, né? O cientista tem que ser imparcial, ele não pode interferir de forma alguma os seus preceitos como cidadão, ou como religião, ou como pescador de uma empresa. Não pode ser influenciado no resultado, tem que ser imparcial. Tá? Tem que ter uma certa sensibilidade social. Tá? Isso é interessante, né, pessoal? Porque essa sensibilidade social, por exemplo, se eu fosse um pesquisador hoje da medicina ou da biomedicina, tá? Eu estou trabalhando com. Eu trabalho com, sei lá, infectologista, não é isso? Mas eu trabalho com malária. Ele tem que começar a ter uma certa sensibilidade para quê? Malária hoje não é um problema tão grande no Brasil. Estou tendo alguns problemas aí, mas não é tanto assim. Será que eu não posso, pelo menos agora, dar uma olhadinha, por exemplo, para essa parte de vírus, viroses, né? E aí também aí você pode, né, o vírus pela transmissão pessoa a pessoa, né, não mais por um inseto, né? Eu não posso chegar e estudar, por exemplo, agora esse coronavírus. A sociedade está clamando, né? Então o cientista ele também tem que olhar isso, né? Imaginação disciplinada, tá? Perseverança e paciência, tá? Muitos de vocês estão começando no mestrado ou que estão começando em ciência, né? Não conhecem, mas por exemplo, às vezes você quer fazer um determinado estudo e aquele estudo é difícil, né? Lá
uma determinada, por exemplo, às vezes na área de cultura de tecido tem muito isso, né? Às vezes o cara quer fazer uma determinada cultura de um tecido, lá de uma determinada planta, e você tem que ter primeiro você tem que achar toda a metodologia para fazer aquilo, né? E às vezes você faz aquela metodologia, você faz tudo isso, você não encontra a metodologia, você tenta fazer uma nova, não consegue, aí você faz outra, não consegue. Eu, por exemplo, eu tinha um colega na época do doutorado que ele estava trabalhando no trabalho dele, tentou fazer uma metodologia, né? Não conseguiu, fez uma vez o experimento, não conseguiu, fez a segunda vez, não conseguiu, fez a terceira vez, não conseguiu, né? E na quarta vez ele acabou encontrando uma metodologia lá para os trabalhos dele, tá? Então tem que ser bastante paciente, muitas vezes, né? Porque às vezes você acha que tem uma um determinado conhecimento e na hora que você vai fazer ali o trabalho, você vê que não tem tanta informação assim, não tem tantos métodos, você às vezes tem que adaptar, tá? E às vezes a adaptação não dá certo e a pessoa começa a ficar nervosa, isso é comum, tá? Então, ele tem que ter paciência, tem que ser perseverante, tá? E tem que ter confiança também no seu experimento. Se vocês também começarem a trabalhar com uma área, vocês começarem a desacreditarem dessa área, não importa, vão para outra área, tá? Às vezes a pessoa trabalha numa determinada área, mas começa a não acreditar mais naquele resultado, naquele experimento. Isso é comum, tá? Aí é uma questão do ideal, né? Na verdade, dos conceitos que a pessoa tem, né? De área, de pesquisa, sei lá. E aí acaba mudando, tá? Acaba vendo, quando a pessoa entra na área mesmo, aprofunda na área, ela acaba percebendo que não é bem aquela área que ela queria, tá? E ela acaba mudando e acaba se decepcionando com determinada área, e é normal isso, muitas vezes, né? A pessoa vai para uma outra determinada área, ok? Bom, como eu comentei com vocês, né, na aula passada, eu coloquei até aqui uma definição, né, de linha de pesquisa, né? A gente já tinha falado então das áreas, né? E a gente tinha comentado da linha de pesquisa. O que são as linhas de pesquisas? São temas aglutinadores de estudo científico que se fundamentam em tradição investigativa, de onde se originam projetos cujos resultados guardam afinidades entre si, tá? Agrupa em uma determinada é agrupado, né, esses estudos em uma determinada área do conhecimento, tá? Essa definição eu tirei do CNPq, tá? Então são temas que são aglutinados, são juntos, né, de alguma forma ou de outra se juntam, tá? Tem uma investigação tradicional, né, tem uma tradição nesse tipo de investigação, e que os resultados acabam sendo mais ou menos parecidos. Então a gente tem uma linha de pesquisa. Tá? Eu na aula passada eu tinha comentado, né? Outra coisa também que eu ia comentar da aula passada, a gente vai começar a trabalhar agora aqui um pouquinho essa parte da pesquisa, né? Então eu tinha falado de pesquisa básica e pesquisa aplicada. Só relembrando, né? Pesquisa aplicada é aquela que pode ser aplicada rapidamente no campo. A pesquisa básica muitas vezes não tem uma aplicação imediata, tá? Bom, a gente vai ver um pouquinho também dessa parte de pesquisa e desenvolvimento no mundo. Existe uma certa, no Brasil tem uma certa discussão de que os investimentos em ciência e tecnologia estão mais para o setor privado do que para o público, mais para o público do que para o privado, tá? Isso, em certa forma, é uma certa verdade, né? O setor público ele tem investido mais, muitas vezes, na formação de doutores e tal, do que o privado, tá? O privado, algumas áreas, ele acaba se sobressaindo, por exemplo, a gente pensar melhoramento de soja, né? Então, o privado se sobressai mais do que o público. O público não tem recurso igual ao privado para isso, tá? Mas até coloquei uma tabelinha que eu vou passar para vocês, que mostra que no mundo todo, gente, existe tanto o financiamento público quanto o privado, tá? Para vocês terem uma noção, né, dessa tabelinha,
Por exemplo, nos Estados Unidos, em torno de 40% das pesquisas são públicas e 60% privadas. Tá? No Brasil, em torno de 53% público e 47% privado. Tá? Então tem bastante coisa aí. Se você pegar a Rússia tudo bem, né? País socialista, 73%. Tá? A China, olha que engraçado, né? A China, se vocês forem, quando eu mostrar a tabelinha para vocês, a China só 25% tem financiamento público e 75% privado, tá? Na Europa já fica quase meio a meio também, tá? Só para vocês terem uma noção de como que é feito esse financiamento público-privado aí, tá? Uma outra coisa interessante, pessoal, que eu queria comentar com vocês, que eu vou passar para vocês no material, os setores que mais gastam em pesquisa no mundo, tá? É o setor de biotecnologia e farmácia, fármacos, tá? Depois o setor de hardware, setor automotivo, tá? Software de serviço, eletrodomésticos. Por isso que o eletrodoméstico, inclusive, ele tem essa característica, né, de ser... Normalmente eles têm uma tecnologia já mais estabilizada, né? Você não muda muita coisa para um liquidificador, nem precisa fazer muita pesquisa mais, tá? Você vai usar outros tipos de eletrodomésticos, mas não tem tanto investimento assim, tá? Depois a indústria química, espacial, aérea, né? Indústria do lazer, engenharia industrial e depois o final a indústria em geral. Eu vou passar essa tabelinha para vocês aí. Uma outra coisa interessante, pessoal, que no Brasil o financiamento de pesquisas não é só feito pelo governo federal, né? Não sei se vocês sabem, né? Alguns estados também, alguns estados não, a maior parte dos estados, eles acabam por fazer financiamentos, né? Então, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem a FAPESP, Rio Grande do Sul, FAPERGS, FAPEMIG em Minas, tá? FUNCAP no Ceará, então tem vários aí, né? Para nós aqui é a FAPEMAT, né? Que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Mato Grosso, tá? O que a FAPEMAT oferece para nós? Na pós-graduação, às vezes algumas bolsas, né? Há alguns anos, agora, como o Estado está em dificuldade financeira, essas bolsas têm diminuído muito, né? Não tem ocorrido mais essas bolsas da FAPEMAT, tá? E a maior parte dessas fundações tem passado um pouco de dificuldade financeira, tá? Mas dos estados todos, o único estado que não tem fundação de apoio é o estado de Rondônia. É o único que não tem fundação de apoio à pesquisa, tá? Eu trouxe até alguns dados aqui, por exemplo, né, de quanto que se tem gasto com pesquisa em cada estado, tá? Então, por exemplo, o Brasil, 2015, esses dados meus, né? Eu não atualizei muito agora, mas o estado de São Paulo com em torno aí de R$ 1 bilhão, né? Com pesquisa, tá? Mato Grosso é em torno de R$ 20 milhões, tá? Rio de Janeiro 200 e poucos milhões, Minas Gerais 230 milhões. Normalmente esses estados fazem o quê? De meio a 1% do PIB do estado, do produto interno bruto do estado, vai para ciência e tecnologia. Só que alguns estados acabam não cumprindo isso, né? Essa questão dessa porcentagem de meio a 1%. Tem muitos estados que acabam doando 0,25 ou bem menos que isso, tá? Mas em média, né, muitas vezes na própria lei estadual tem lá que tem que ser investido isso. O estado de São Paulo normalmente investe em torno de 1% do seu PIB mesmo, tá? E a gente vai ver aí um pouquinho dessas pesquisas que ocorrem no Brasil, tá? Bom, diante disso, a gente sabe que o Brasil, o recurso para pesquisa é bem menor do que em outros países, né? Então, por exemplo, há alguns anos, teve aqui em Sinop, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar, o pesquisador Ratan Lau, né? Que ele foi um dos prêmios Nobel da Paz, né? Que fez os estudos aí de clima, né? Do tempo e tal. E, e ele chegou a comentar com a gente que ele tinha em torno de US$ 40 milhões para fazer pesquisa.
Ou seja, ele tinha uma boa sobra, né? No Brasil, dificilmente você vai ter um pesquisador que vai ter esse recurso todo, tá? Então, muitas vezes, às vezes até o CNPq inteiro não vai ter isso, tá? Mas muitas vezes a gente trabalha com recursos limitados, né? Mas eu vou falar de alguns projetos nacionais. Muitas vezes o Estado, o que ele faz? Ele, em alguns determinados momentos de crise, ele acaba investindo em alguns projetos nacionais que acabam surgindo pesquisas interessantes. Por exemplo, a vacina do H1N1, né? É um exemplo, né? Identificação lá do, do vírus lá da Zika, né? Na verdade, acho que foi os vírus da Zika que foi mais interessante, né? Que era transmitido pelo pernilongo, pelo mosquito da dengue, né? Então, em alguns momentos de calamidade, investe em pesquisa para se resolver esse problema. A gente está vendo agora, por exemplo, né, esse vírus, o coronavírus, a parceria da UFRJ, USP e outras instituições para quantificar, para determinar o código genético aí do coronavírus, tá? Em outras instituições internacionais também participando, tá? De forma agora emergencial. Então o governo nesse momento ele solta mais recursos para isso, tá? E a gente vai ver alguns projetos que o governo teve interesse e desenvolveu, tá? Um dos projetos que o Brasil desenvolveu, eu vou passar para vocês nos slides, dentro do CNPq, um dos mais emblemáticos aí, foi o projeto de Alcântara, né, de lançamento de foguete, né, que foi em 22 de agosto de 2003, deu partida, né, é, teve esse projeto, né, e em 22 de agosto de 2003, eles fizeram o lançamento desse foguete e esse foguete acabou explodindo no próprio solo. Não sei se vocês lembram disso, foi logo no começo da era Lula, né? E teve muitas críticas e tal. E foi bem problemático isso aí, tá? Mas era uma coisa que o governo queria fazer para lançar seus próprios satélites e tal, não depender de outros países e tal. E acabou gerando esse acidente, inclusive, né? Então foi uma coisa que é um projeto que era de interesse nacional, mas que não deu certo, tá? Um projeto de interesse nacional que deu certo e que foi financiado principalmente pela FAPESP, que se eu não me engano, na época gastou em torno de 2 bilhões de reais, foi o sequenciamento da Xylella. A Xylella, tá? É uma bactéria, tá? Que Xylella fastidiosa, tá? Que causa muitos problemas nos pomares. Causava muitos problemas nos pomares do estado de São Paulo, tá? Então a FAPESP se reuniu, tá? E fez o sequenciamento genético, né? Desse, dessa bactéria, tá? Ok? Então eles fizeram um projeto, era um organismo de relevância para a citricultura, tá? Se eu não me engano é o cancro cítrico, né? A Xylella fastidiosa, tá? E aí o Estado tinha interesse nisso aí, porque estava tendo grandes perdas na citricultura do Estado de São Paulo, tá? Então o que eles fizeram? Fizeram sequenciamento genético, tá? Teve artigos que saíram na Nature, que é uma das revistas mais conceituadas do mundo, tá? O sequenciamento do genoma da Xylella, tá? Vou passar para vocês aí, tá? O primeiro genoma fitopatógeno a ser sequenciado no mundo e o primeiro genoma fora do eixo Estados Unidos e Europa, tá? Então, quer dizer, na época, né, foi 2001, 2002, foi muito importante para o Brasil. Então, foi o primeiro genoma sequenciado fora dos Estados Unidos e Europa. Você vê a importância desse trabalho, tá? Envolveu 192 pesquisadores, 35 laboratórios, USP, FUSCAR, a Fundecitos também participou, tá? E os pesquisadores tiveram uma relevância muito grande, na verdade
nos anos de 99, 2000, 98, 99, 2000, que estava lá encerrando o projeto, tá? E deu um avanço muito grande. Por quê? Pôde-se conhecer mais sobre o organismo, tá? É a mesma coisa que estão querendo fazer com o coronavírus, tá? E as estratégias de controle, ok? Então, a Xylella já nos transformou num problema tão grande, né? Teve uma parceria público-privada muito grande, tá? Capacitou pesquisadores e laboratórios para fazer sequenciamento genético de outros organismos, o que é muito interessante. Foi muito interessante para o Brasil. E o Brasil dominou essa tecnologia dentro do seu espaço. Tecnologia, pessoal, a gente precisa sempre dominar aqui dentro. Não sei se vocês lembram, na época que o Brasil queria comprar os caças suecos e franceses, eu nem sei muito o que aconteceu depois, né? Mas o que era uma das coisas que o governo queria fazer? Comprar esses caças, mas não simplesmente para comprar, mas para conhecer e dominar a tecnologia. A Embraer, junto com o ITA, né, juntaram para conhecer essa tecnologia dos caças, tá? Então foi uma coisa bastante interessante para a época, tá? Em que se pôde dar um avanço também, né? Esse da Chilena, então, capacitou laboratórios, estruturou laboratórios, teve recurso privado que veio, capacitou pesquisadores, dali vários outros pesquisadores puderam estudar e crescer e formar mão de obra científica, né? Formar cientistas dentro do Brasil, tá? Principalmente nessa área de Chilela. E pegou aquele cientista de laboratório e casou com aquele cientista de campo. Isso é muito interessante, tá? Então, só para vocês saberem um pouquinho aí. Bom, outros projetos eu já cheguei a comentar em aula com vocês, né? Um dos cientistas que, para mim, é um dos mais importantes da cultura da soja foi o Tuneu Sediama, né? Aquele pesquisador, professor de Viçosa, tá? Que fez os primeiros melhoramentos genéticos na soja, tá? Como eu falei para vocês em aula, a soja não era possível de ser plantada no Mato Grosso, mas graças ao seu conhecimento, graças ao seu melhoramento genético, foi possível fazer com que a soja passasse de ser ciclo curto para ser uma cultura neutra quanto ao fotoperiodismo, né? Então acho que foi uma das coisas mais importantes que teve no Brasil. E um outro pesquisador também bastante glorificado, né? Não tanto aqui, mas em outras regiões do Brasil, o professor Alfredo Chade Lopes, que sempre acreditou muito no cerrado, né? E que fez as calibragens para fazer a correção por calcário nos solos do cerrado, tá? Bom, então vocês já definiram as suas áreas, as suas linhas de pesquisa, tá? Agora, o que vocês vão estar fazendo, vocês como pesquisadores, né? Tem as suas linhas, vão ver os seus gostos, vão fazer o projeto, vocês vão fazer durante a disciplina. Na nossa disciplina a gente fala primeiro dos artigos, porque primeiro a gente tem que falar um pouquinho de ciência, de artigos, para depois a gente falar dos projetos, tá? Mas normalmente você começa uma pesquisa pelo projeto, tá? Mas como eu gosto de capacitar vocês bastante primeiro em ciência, então primeiro eu falo dos artigos, vocês vão aprender a ler artigos, vocês vão começar a destrinchar um artigo. Quando vocês pegarem um artigo, vocês já não vão ler eles mais da mesma forma que vocês vão ter lido da primeira vez, tá? E aí vocês vão começar a partir dessa linha de pesquisa escolhida, vocês vão fazer um experimento. O que é um experimento? É um conjunto de atividades planejadas para se obter um novo fato e ou confirmar resultados de experimentos anteriores. Então, ou você confirma fatos anteriores, tá? Ou você tem um novo fato. É o que eu falei para vocês têm lá um fungicida. Ah, eu não sei se ele funciona. Vamos fazer o experimento. Deu um ganho. Opa, mas será que é possível só com esse experimento a gente já fazer isso? Você faz outro. Nesse caso, você já está confirmando um resultado anterior, tá? Testar hipóteses. Lembra das hipóteses? O que é uma hipótese? É algo que você ainda não tem o resultado. Então você fica buscando uma hipótese, né? Você fica pensando o que pode acontecer. Então são as hipóteses. Então você vai ter teste hipótese. O fungicida funciona ou não funciona?
tá? Ele é bem direto a hipótese, tá? O experimento vai te auxiliar em decisões. Se você tem um determinado fungicida e você já sabe que ele foi testado em experimento, e você tem um outro determinado fungicida, mas você sabe que você nunca viu nada desse fungicida aqui no Brasil, ou nenhum resultado de nada de experimento, em qual você vai confiar mais? Então, pesquisa, ciência é isso, confiança, tá? Gera tecnologias, tá? E valida tecnologias. Então, os experimentos que vocês vão estar fazendo durante a pós-graduação de vocês, basicamente é para isso. Validar tecnologias que vocês vão ter aí. Às vezes tem uma tecnologia que vocês vão estar sabendo muito bem e tal. Vocês estão cada vez mais validando essa tecnologia, tá? Bom, a gente falou da estatística. Vocês podem procurar durante o curso de vocês um estatístico. Qual que é a função do estatístico? Colaborar nessa parte ferramental da estatística. Ele com certeza conhece mais, né? Às vezes são doutores em estatística, eles conhecem mais testes ou mais situações para te ajudar, tá? Experimentador, responsável pelo experimento, tá? E responsável para que os experimentos tenham o menor erro possível, tá? Bom, em linhas gerais, o que eu ia falar nessa quarta aula seria isso, né? Depois eu vou passar uma atividade para vocês também, tá? Mas basicamente é isso aí. Esse é um geral da parte de ciência, né? De pesquisa, né? Os projetos que já foram desenvolvidos, vocês conhecerem, né? Acho que é importante aqui no Brasil. Não são muitos, mas os que tiveram foram importantes, né? E então é uma pequena introdução nessa parte da ciência, tá? Nas próximas aulas eu vou estar ensinando a parte já da escrita dos artigos, né? Daquelas formas de publicação que a gente passou para vocês hoje aqui, ok? Então, um bom resto de dia a todos aí e então bom dia. Obrigado pela atenção.